Memorável! Salve fãs de futebol, amantes da história e vice-versa. Este é o Além do Gol, programa mensal do esporte bretão que te conta os detalhes do que você vê e não vê. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Jonatas. Eu sou o MV. E estamos aqui para contar para vocês mais uma história do nosso esporte favorito. Fazendo uma breve aspas aqui, porque vocês devem ter reparado que temos um companheiro novo na mesa aqui, agora membro fixo do podcast, o MV, que agora vai ajudar a gente tanto na produção do roteiro, quanto na edição e na divulgação. Então, bem-vindo, MV. Sinta-se em casa, porque aqui todo mundo gosta muito de futebol, assim como você. Agradeço pela recepção, rapaziada. Tô muito feliz de fazer parte do projeto e vamos que vamos. Bora! E no programa de hoje, vamos falar sobre o futebol feminino no Brasil, em celebração ao Mês das Mulheres. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Hoje o assunto é dedicado especialmente para elas. Comemoramos no último dia 8 de março o Dia Internacional das Mulheres. E por mais que os esforços nos últimos anos tenham aumentado, assim como os resultados, o futebol feminino ainda é muito menosprezado e ignorado no nosso país. Então, juntos, vamos discutir o passado, presente e o futuro do esporte no país. Para nos ajudar nessa conversa, contamos com a ajuda da nossa companheira de Audiolab, Júlia Escado, e duas grandes convidadas, a pesquisadora e jogadora e árbitra Heloísa Helena e a treinadora coordenadora chilena Macarena Deixler. Primeiramente, vou passar a palavra para a Júlia, nossa convidada aqui na mesa. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, queria agradecer o convite de todos vocês e também falar sobre esse assunto muito importante, principalmente no mês das mulheres. Exatamente, Júlia. E é sempre, claro, deixando aqui sempre o convite para todos os amigos do Audiolab que quiserem participar. A gente já teve a participação de outros como a Mirelle, o próprio Miguel, o Johnny, o João Barbosa, o Pedro Enesque também. Sempre que vocês aí do nosso querido Audiolab quiserem participar, só bater um papo com a gente, que a gente vai conseguir sim um espacinho para vocês falarem sobre o assunto da preferência de vocês. E para começar, vamos começar justamente do começo, né? O futebol feminino que durante muito tempo no Brasil foi proibido, um decreto assinado pelo ex-presidente, né, até ditador Getúlio Vargas, que durou até mais ou menos o final dos anos 70, começo dos anos 80. E as primeiras referências que temos do futebol feminino é justamente em partidas disputadas nos anos 20, ou seja, anterior até mesmo esse período do decreto, né, que eram mostradas de forma tímida, né? A prática era muito escondida das jogadoras, que aconteciam em circos e celebrações de festa, ou seja, era algo muito mais puxado para um mero entretenimento que de fato esporte, né? Acontecia muito em São Paulo, no Rio de Janeiro e também até mesmo no Rio Grande do Norte. Exatamente, é importante destacar que o futebol feminino era visto na época como uma performance, não um esporte sim, a ser praticado pelas mulheres. Era mais uma forma de, como você mesmo falou, de entretenimento, e era mais para usar o corpo da mulher como um objeto. Então eles usavam camisas de time, de seleções, para usar ali a mulher como um objeto de entretenimento e de prazer ali para os homens que gostavam de ver duas mulheres jogando, brigando para disputar a bola, não como uma forma de desenvolver o esporte e fortificar o esporte no país. Exatamente. Até a década de 40, o futebol, como a gente já citou algumas vezes, existia muito longe dos clubes e das grandes ligas. Acontecia principalmente em periferias, em locais que eram muito de difícil acesso. Portanto, é por isso que o futebol feminino se desenvolveu justamente lá. Agora falando sobre um pouco o decreto-lei do presidente Getúlio Vargas, que eu acabei citando no começo, ele foi assinado em abril de 41, proibia as mulheres de praticarem esportes que não fossem adequados à sua natureza. Agora, o que isso quer muito a dizer, né? Porque o que seria um esporte puxado para as mulheres, né? Da sua natureza. Isso pega muito do pensamento machista, que dura até hoje. Neste mesmo ano, o Conselho Nacional de Desportos publicou uma lista de esportes proibidos para as mulheres. Entre eles está o futebol, o halterofilismo, o beisebol e as lutas. É importante lembrar que também, desde aquela época da proibição do futebol feminino, já existiu, as meninas sim jogavam futebol, mas de forma mais escondida, de forma clandestina. É até bom lembrar disso que no início, na época, quando estavam se formando, jogando futebol de forma escondida, foi criado assim o primeiro clube que a gente consegue registrar assim em 1958, que foi o Araguari, uma equipe do interior de Minas Gerais, que foi formada de uma forma curiosa, que a escola de Araguari, uma das principais escolas, estava em falência e precisava de alguma forma adquirir recursos. Então foi pensado pela coordenadora da época e também treinador do Araguari fazer ali um amistoso feminino para conseguir recursos para tentar salvar a escola de não ser fechada, de não fechar. E aí fizeram uma peneira, juntaram 40 mulheres e conseguiram formar ali um clube.
e aí começaram a tentar vender esse jogo, tentar vender esse amistoso. Conseguiram achar outra equipe, só que ela não tinha atletas suficientes. Então o Araguari, que tinha mais ou menos ali umas 40 atletas, dividiram os times e ali conseguiram formar um amistoso e deu muito certo. Popularizou muito, encheu o estádio. Isso começou a ganhar uma proporção gigantesca, que as meninas do Araguari começaram a viajar, começaram a jogar e encher estádios. Isso foi em 1958. Não tinham, obviamente, os uniformes adequados para as mulheres, não tinham as estruturas suficientes, mas eles recebiam camisa do time masculino, como, por exemplo, o América Mineiro e até o Atlético Mineiro também, que foi um dos times que cederam camisas para as meninas, e elas conseguiram jogar por ali naquela época, mas também não durou muito tempo. Isso foi um curto tempo, mais ou menos ali uns 10 meses, que as meninas conseguiram praticar ali o esporte de uma forma ali clandestina, mas ainda tinha ali uma certa aparência nos jornais da época, mas ainda não era uma grande coisa. E aí, depois de uma pressão das mulheres de igreja da época, essa equipe de futebol feminino, o Araguari, acabou fechando e paralisando na época, no ano seguinte, né, em 1959. E aí meio que acabou isso. Também quiseram planejar o futebol lá contra uma equipe do México, só acabou não rolando por causa dessa proibição, e foi um bagulho muito prejudicial para a época no futebol feminino. E é muito bom pontuar, gente, que apesar de hoje em dia o futebol feminino ser uma prática não clandestina, já ser legalizado há alguns anos, é bom a gente lembrar como esse passado clandestino de proibição do futebol feminino fez com que a construção do nosso imaginário hoje em dia sobre esse esporte fosse construída como algo que para algumas pessoas não é normal. Para algumas pessoas mais velhas falam que não é normal ver mulher jogando futebol, falam que não é normal ver mulher lutando, mulher performando esportes que exibam o seu corpo. Então, tudo isso corrobora para que hoje a gente tenha que lutar muito para mostrar que futebol é sim coisa de mulher. Mulher pode sim praticar futebol, pode sim lutar, pode sim fazer fisiculturismo, qualquer esporte que ela queira, tenha acesso para fazer. Então é muito bom essas informações que vocês trazem, porque mostra o quanto o passado do futebol feminino no Brasil é atrapalhado por questões sociais como essas. É muito engraçado que a gente se auto-indumina o país do futebol, mas para as mulheres isso começou muito tarde, né? Sim, exatamente. É uma coisa também para deixar claro que o decreto, terminando com a proibição do futebol feminino aqui no Brasil, foi assinado em 1979. Só que a prática ela só começou a ser praticada de fato, assim, regularizada como desenvolvimento de clubes e tal, em 1982 para 1983. Então, mesmo assim, demorou 3 a 4 anos para que de fato fosse regularizado. A Júlia citou muito bem, né? A lei foi revogada em 1979, mas os jogadores começaram a atuar de fato somente em 82, 83. Isso pega inclusive um gancho da entrevista da Heloísa Helena, que vocês vão acompanhar na última parte do programa, que foi muito legal ela contando as experiências e de fato bate muito os dados, né? De quando ela começou a jogar, de quando ela jogou. Inclusive, quando começou o futebol feminino de fato, após essa revogação da lei, ainda não era algo profissional, a gente pode dizer assim. Era muito puxado para o amador, onde a maioria dos jogos eram disputados em amistosos, seja nos próprios estádios, antes dos jogos profissionais masculinos, mas também tinha em praias, por exemplo, algo que ainda era para chamar atenção. Não era de fato puxado para o profissionalismo. Era algo muito mais um evento para você se entreter antes de um evento principal, a gente pode dizer assim. É como uma comparação talvez um pouco meio esdrúxula, mas como aquele pequeno show que tem antes do show principal, às vezes você vai no show. Então, era algo muito parecido com isso ainda do futebol feminino, logo após o fim da proibição. E é bom pontuar que essa regulamentação do futebol em 83 é tudo pré-constituição. Nossa Constituição atual foi assinada em 88, essa lei, no caso, é regulamentada em 83. Ainda não tinha toda aquela força que a Constituição traria alguns anos depois, e também foi muito por causa de pressão social, de movimentos de favor das mulheres poderem jogar futebol e praticar outros esportes. Não é só a pré-constituição, como também ainda da época da ditadura. Exatamente. Sim. Ou seja, era algo bem puxado. Ainda era um período bem difícil do Brasil, tudo bem que já era mais ali no final da ditadura, tanto que começou as flexibilizações, inclusive dessa própria lei. Mas em 88, a própria FIFA começou a divulgar, vamos dizer assim, o futebol feminino um pouco mais, né? A gente viu até agora que praticamente até 88, 87 não tinha participação nenhuma da FIFA, que se restringia somente a promover o futebol masculino e tudo mais. Em 88, a FIFA promoveu um torneio experimental na China, que foi chamado de Women's Invitational Tournament, que tinham 12 países participando, e a seleção brasileira, obviamente, estava presente, e terminou com uma medalha de bronze, mostrando aí o certo poderio que a seleção feminina também tinha, assim, tal qual a masculina, que já era tricampeão do mundo, a seleção feminina já conseguiu na primeira edição uma medalha de bronze, mostrando que esse talento do futebol brasileiro passa também para as mulheres.
Exatamente. E também é bom destacar que, quando era o início aqui no Brasil ainda, a seleção base era formada de basicamente 2 equipes. A Juventus de São Paulo, que era uma equipe tradicional da época, e também o Esporte Clube Radar, que era da equipe do Rio de Janeiro, que tinha, acho que, se não me engano, 10 atletas eram da equipe do Radar. Então era uma coisa muito inicial ali. O Radar foi basicamente o time que compôs a seleção feminina na época, e o Brasil conseguiu, de certa forma, na primeira competição totalmente importante para o futebol feminino da época, conseguir ali uma medalha de bronze. E o detalhe é que as mulheres não tinham roupas naquela época. Elas utilizavam os uniformes que sobravam dos masculinos. Então, tipo, é uma coisa totalmente incabível. Atualmente a gente vê já que tem já um cuidado muito maior com a seleção, mas antigamente era totalmente largado. E vocês veem o quanto primordial isso é para a seleção brasileira feminina, que em 88 é o ano que a CBF assume o futebol feminino. A seleção brasileira que surge, se eu não me engano, em 86, no amistoso contra os Estados Unidos. E então você vê que esse torneio, a gente já conquistando um bronze, já nesse torneio organizado pela FIFA, já mostra que mesmo sem investimento, sem tanto incentivo, o futebol brasileiro feminino já tinha algum potencial já naquela época. Isso, inclusive o Jonathan citou o ponto dos uniformes, a própria Heloísa Helena, já dando vários spoilers aqui sobre a entrevista, ela acabou também citando esse problema do uniforme, né? Como os uniformes das equipes femininas eram, na verdade, o terceiro, quarto uniforme das equipes juvenis no masculino, ou seja, obviamente, a gente percebe aí como não tinha cuidado nenhum com as mulheres, elas jogavam com o uniforme reserva da equipe juvenil, não era nem a equipe principal. Inclusive, falando da Heloísa Helena, né? Atualmente uma grande pesquisadora, escritora de livro, um grande livro que conta sobre a história do futebol feminino no Brasil. Vou citar aqui também algumas outras pioneiras do esporte no Brasil, né? Que com certeza aí o pessoal conhece a Marta, né? A Cristiane, a Formiga, grandes jogadoras conhecidas mais atualmente, né? Mas também a gente teve grandes nomes lá no começo, que foi no caso a Marisa, a Cici, a Roseli, a Rose, a Fanta, a Leia Campos, a Pretinha, a Elane, Dilma Mendes e, obviamente, a Heloísa Helena, que eu já citei aqui, que atualmente atua no campo da pesquisa e tudo mais. A gente vê como elas foram fundamentais no surgimento e no desenvolvimento do futebol feminino, né? Tudo bem que naquela época que elas foram as pioneiras, era tudo muito, muito amador ainda, né? Como a gente já discutiu aqui. Foi se profissionalizando um pouco depois, mas esse começo foi muito difícil e é importante que elas estivessem lá. Em 1991, a gente teve a primeira edição da Copa do Mundo Feminina e o Brasil, é claro, estava lá. Infelizmente, a gente acabou parando na primeira fase. A zagueira Elane fez o primeiro gol da história do Brasil em Copas do Mundo, na vitória contra o Japão por 1-0. Aquele seria o único gol da seleção naquela edição. Naquela edição da Copa do Mundo, tinham 3 grupos e as 2 equipes que tiveram um terceiro lugar melhor se classificavam. O Brasil fez só um gol e, por um detalhe, no mínimo por causa de gols marcados, que a outra seleção tinha feito 2 gols, o Brasil não se classificou por um detalhezinho que foi só mais um golzinho. O Brasil ganhou na estreia contra o Japão e depois perdeu os outros 2 jogos, que fizeram que o Brasil ficasse fora da fase mata-mata da Copa do Mundo Feminino. Eu acho que é importante destacar, mesmo o Brasil tendo sido eliminado na primeira fase da competição, que mesmo assim já tem uma tradição desde essa época, que com a Elane marcando um gol histórico, que foi o primeiro gol da história da seleção feminina nas Copas do Mundo, e o Brasil também conseguindo estar presente em todas as outras Copas do Mundo até hoje. Uma tradição que se mantém tanto em feminino quanto em masculino, né? Em 99, a seleção ficou no pódio pela primeira vez numa Copa do Mundo. A seleção conquistou o bronze contra a Noruega na disputa de pênaltis, um feito que era histórico na época, né? Como a gente já citou, o futebol feminino, apesar de avançar ano a cada ano, só que ainda não estava no nível que está hoje em dia, por exemplo. Ou seja, qualquer feito naquela época já era histórico e, obviamente, que terminar entre as 3 melhores seleções de uma Copa do Mundo é algo que é lembrado até hoje com muita justiça. E agora, deixando um pouco a Copa do Mundo um pouquinho mais de lado, veio o primeiro ouro do Brasil com o futebol feminino, que foi no Pan-Americano de 2003, contra o Canadá. Aquela era marcada como uma época da renovação, que a gente já tinha mais jogadores que a gente hoje em dia já conhece, como a Cristiane, a Formiga, a Marta. Aquelas jogadoras já compõem a seleção daquela época. Então, a gente começou a ver um crescimento enorme da seleção com essas jogadoras e o Brasil, naquela primeira competição, conquistou o ouro. E aí, depois, em 2007... elas conseguiram repetir a dose aqui no Rio de Janeiro, que foi um jogo que foi marcante, que o Brasil venceu os Estados Unidos por uma goleada que, em pleno Maracanã, com mais de 67 mil pessoas acompanhando o jogo, e foi a época mais grandiosa da seleção brasileira feminina. É uma geração muito vitoriosa pan-americanamente falando, porém, nesse mesmo meio tempo, entre 2013 e 2007, teve a prata em Atenas, nas Olimpíadas, e também logo depois teria outra prata em Pequim, novamente nas Olimpíadas.
Infelizmente, a gente não conseguiu, né, chegar mais longe numa Copa do Mundo. O Brasil tem 2 pódios na história, mas uma prata e um bronze. Nunca conseguimos ganhar ouro numa Copa do Mundo, assim como nas Olimpíadas. Mas a gente vê o quanto essa geração da Marta, da Cristiane e da Formiga foi muito importante para fomentar o que nós temos de geração hoje no futebol. Então, eu acho que mesmo não tendo sido amplamente vitorioso no âmbito mundial, no caso eu digo FIFA, olimpicamente a nossa seleção é muito vitoriosa, é muito grande. E eu acho que é algo que a gente tem que valorizar muito. Eu acredito até que no âmbito FIFA, em questão olhando para o futebol sul-americano feminino, o Brasil é inegavelmente a maior seleção do futebol sul-americano. Tem 2 medalhas, uma bronze e uma prata, e também isso não é só muito importante para seguir nas Olimpíadas, mas essa geração também olhar mais para frente para, estamos perto de conquistar uma Copa do Mundo, a gente não vai desistir, e é isso aí. É bom ressaltar que das 9 Copa Américas até hoje, o Brasil ganhou 8. Então, Sim. somos as maiores aqui. Inclusive, vocês citaram muito bem todo esse período de 2007 das Olimpíadas, 2003, a Copa do Mundo também, que o Brasil acabou ficando em terceiro lugar, conquistando a medalha de bronze, como esse período coincide também com o sucesso da seleção masculina, né? Então a gente vê como o futebol brasileiro viveu um auge de fato aí na primeira metade da década de 2000, né? E como essas duas coisas caminharam juntas. Só que aí que tá uma outra grande discussão, né? Que a gente lembra muito da seleção de 2002, que pentacampeão do mundo, da seleção de 2004, campeão da Copa América, até de 2006, que fracassou na Copa do Mundo, mas é lembrado como uma grande geração, e a gente não é lembrado com tanta frequência assim do futebol feminino, que a gente viu que uma baita geração conquistou medalha de ouro, medalha de bronze, medalha de prata, terceiro lugar em Copa do Mundo, medalha de ouro em Pan-Americano, e praticamente a gente não vê isso na mídia, né? É muito difícil, você tem que procurar para conseguir achar. Obviamente, hoje em dia a gente tem mais espaço do futebol, falando sobre futebol feminino, tanto agora quanto no passado, mas é incrível como muita pouca gente sabe o que o Brasil feminino fez nessa época, que é quase equivalente ao que o Brasil masculino fez na época. Exatamente, é muito pouco espaço para o futebol feminino, que realmente hoje em dia a gente vê um crescimento, mas sei lá, se eu pegasse há 5, até mesmo 10 anos atrás, a gente basicamente não tinha muita informação, tinha quase nenhuma informação. Eu acho também importante destacar que a Copa do Mundo de 2019 foi a primeira que foi transmitida em TV aberta. E também outra questão é destacar a longevidade de 3 jogadoras em específico, que é a da Marta, da Formiga e a da Cristiane. A Marta estava na última Copa do Mundo, a Formiga chegou a jogar as Olimpíadas de 2021 e a Cristiane foi convocada agora para poder disputar a She Believes Cup contra o Canadá, que o primeiro jogo vai ser no dia 6 de abril. Ela não estava na última Copa, mas ela vem atuando em alto nível até hoje. Em relação ao ano de 2007, que eu gosto muito de pontuar, é o ano que nós somos vice-mundiais, porém ganhamos o nosso ouro no Pan-Americano aqui no Rio. Sim. Porém, é um ano que eu era muito novinho ainda na época, mas meu pai conta pra mim que ele ficou muito dolorido nesse vice-mundial, porque era o ano da Marta. O Brasil chegou como muito favorito pra essa Copa do Mundo. A Marta destruiu nessa Copa, que se eu não me engano é na Alemanha. Eu não sei se é na Alemanha, mas o Brasil perde pra Alemanha na sim, final. Inclusive nas semis a Marta faz pra mim, eu acho que é o gol mais bonito da história das Copas do Mundo do futebol feminino contra os Estados Unidos. Enfim. Mas é basicamente isso, é um ano muito, muito memorável pra gente, apesar do vice-mundial, é o nosso ouro aqui no Rio, muito especial, a gente poder ganhar um título dentro de casa e com a consagração da nossa maior jogadora, da maior jogadora da história do futebol. Sim, é importante também lembrar que nessa edição dessa Copa do Mundo, que o Brasil infelizmente acabou ficando com o vice contra a Alemanha, após o recebimento de medalhas, a comemoração dos alemães, os jogadores da seleção brasileira fizeram ali meio que uma manifestação pedindo apoio e mais investimentos da CBF para o esporte, que a gente sabe que era uma questão muito complicada, não tinha a atenção que tem hoje, então os jogadores pediam ajuda tanto da CBF na época, quanto até da torcida brasileira, para ter um pouco mais de apoio, um pouco mais de carinho com a seleção feminina da época. Só me corrigindo aqui, a Copa de 2007 foi na China, a próxima que foi na Alemanha, 2011. E finalizando nessa época um pouco mais, vamos dizer assim, de ouro da seleção brasileira feminina, em 2015 o Brasil ainda levou mais uma medalha de ouro no PAN, foi conquistada em Toronto, depois conseguiu 100% de aproveitamento da competição. Ou seja, a gente viu como essa fase de ouro da seleção feminina durou muito mais tempo que, por exemplo, a fase de ouro da seleção masculina, que durou basicamente ali desde do final da década de 90, quando o Brasil foi terceiro colocado na Copa do Mundo, até basicamente 2015, que foi até quando o Brasil faturou medalhas de ouro em Pan-Americanos e medalhas de prata e bronze em Olimpíadas.
A gente falou um pouquinho do passado do Brasil, da seleção brasileira feminina, agora a gente vai falar do presente, né? Principalmente aí mais ou menos do período de 2017, 2018 pra cá, que dá pra gente dizer que, se não é a fase de ouro devidamente da seleção brasileira feminina, mas é de fato a fase de ouro do futebol feminino no nosso país, né? Que a gente teve os maiores incentivos, a gente começa a acompanhar as jogadoras, os clubes, agora tem transmissão na TV, né? Que nem a Júlia citou, que a primeira Copa do Mundo foi transmitida somente em 2019. E como o incentivo à modalidade começa de fato. É claro que a gente aqui vai citar que ainda, apesar disso, ainda tem muito preconceito, ainda tem muito menosprezo à modalidade, às jogadoras, até mesmo as profissionais que trabalham, né? Como exemplo, as árbitras, que falando já de novo mais uma vez da Heloísa Helena, já foi árbitra e contou algumas experiências que ela passou como árbitra, tanto na várzea quanto em futebol de salão, por ser mulher. E também, obviamente, até chegando um pouco o pessoal da nossa área, né? As próprias jornalistas, as comentaristas e narradores que acabam sofrendo muito preconceito. Mas, vamos começar falando sobre a parte boa, né? Vamos dizer assim, que é o aumento das transmissões esportivas do futebol feminino na televisão aberta. Principalmente na Rede Globo, né? Nos outros canais a gente não tem muito pelo contrário. Os principais exemplos sendo o Brasileirão Feminino e a Supercopa Feminina, que tem transmissão praticamente de todas as fases. O Brasileirão Feminino, a primeira fase, né, que é a fase disputada em grupo, a gente não acompanha na TV aberta, apesar de ter muitos bons jogos para ser acompanhado às vezes, né? Sempre alguma rodada tem um bom jogo que dá pra gente assistir, mas não é transmitido. Mas é incentivado a partir das quartas de final, passando da semifinal à final. E também a Supercopa do Brasil, que já é um torneio já mata-mata, que já começa a ser transmitido desde as quartas, passando pela semifinal e a final. Eu acho importante destacar também que agora, esse ano especificamente, a visibilidade ainda não está do jeito que deveria estar, mas aumentou bastante. Por exemplo, o Sport TV vai transmitir 2 jogos por rodada, né, do Campeonato Brasileiro Feminino, e também os jogos que não são transmitidos no Sport TV, os clubes têm a permissão para poder transmitir dentro do canal no YouTube com imagens. Algo que eu acho que tem um potencial ainda muito grande para poder melhorar é a divulgação dos jogos. Que eu acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma certa defasagem em relação a isso. Como, por exemplo, eu já peço desculpa como jornalista porque eu não sabia no dia. Mas no domingo de carnaval, estava tendo a semifinal entre Flamengo e Ferroviária. E eu não sabia do jogo. Eu descobri do jogo porque eu sentei no bar para almoçar e tava passando a disputa de pênalti do Flamengo. Infelizmente o Flamengo perdeu. Mas é algo que eu acho que a gente podia ter uma melhor divulgação, uma passagem de informação melhor, postar mais, as emissoras fazerem mais chamadas para esses jogos, que às vezes são jogos importantes, cara. Era a semifinal de um torneio super importante e o pessoal no bar nem sabia do que se tratava, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem muito a melhorar ainda. E tem até, por exemplo, pegar um exemplo recente, que a gente estava apresentando bem alunos, a Júlia também estava presente, a gente estava fazendo um bloco especial pro futebol feminino, e a gente via os horários dos jogos que são totalmente quebrados, não tem um critério, assim, às vezes é um jogo às 3 da tarde, às vezes é um jogo às quase 9 da noite, 8 horas, 6. Então é uma coisa que tem que ter uma organização maior, tanto da CBF, os clubes também têm que se organizar melhor para conseguir ajeitar isso, mas principalmente a CBF tem um carinho maior com a competição que ela cuida. Sim, e falando um pouco sobre a divulgação, né, o MV citou muito bem como a divulgação ainda não é feita da forma adequada, a Júlia também acabou citando, o Jones acabou até falando dos horários dos jogos, como muitos são em horários impraticáveis, né? Se os homens não jogam nesse horário, por que elas têm que jogar lá, né? Então, falando um pouco sobre a divulgação, né, como a gente falou, a Rede Globo vem transmitindo o Campeonato Brasileiro e Supercopa do Brasil, mas também transmitiu a Copa do Mundo Feminino, em 2019, que a Júlia já citou, e a mais recente no ano passado, em 2023. Sendo que teve uma evolução de 100% do público, né, da audiência, em comparação com as semanas anteriores nos horários dos Jogos do Brasil. A gente lembra que o Brasil jogava muitas vezes cedo, né, por volta ali da 8, 7 horas da manhã. Geralmente é um horário que o pessoal não acorda, né, quer ver ali um jornal, quer ver até um primeiro resumo de notícias, mas estava passando o jogo e o pessoal acabava assistindo os jogos. Tanto que, obviamente, tem esse número do 100% a mais, né, do 100% elevado em comparação aos horários das semanas anteriores. Isso mostra, como obviamente não são todos, na verdade ainda é uma pequena parte, mas essa pequena parte já cresceu muito em comparação aos outros anos, né, que acompanha o futebol feminino, que torce pela seleção feminina e que quer o sucesso do país. E tem uma questão também muito importante, que a Copa do Mundo de 2023 aconteceu na Austrália e na Nova Zelândia. Tem um fuso horário muito diferente do nosso, quase 12 horas de diferença. Então tinham jogos 2, 3 horas da manhã, e mesmo assim o crescimento foi de 100%, então isso é muito importante. Eu faltei o trabalho pra ver o Brasil e França, gente. E me arrependi um pouquinho. Mas só citando o ponto pegando o gancho no que o Jonathan falou em relação ao horário, já passando a bola pra Juju, que acompanha muitos jogos em loco do Fluminense, em relação ao horário.
porque a gente vive num país que é tropical e que o horário aqui no Brasil é uma questão muito séria. Inclusive no Campeonato Brasileiro masculino, às vezes tem jogo 11 horas, que aqui no Engenhão é impraticável de jogar, e a Júlia dá vários relatos no Twitter dela em relação a casos de gente passando mal no campo. Então quero que a Júlia até fale um pouco sobre isso, porque é algo que ela relata bastante. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo foi no Estádio Luso Brasileiro, lá na ilha onde eu moro. E claro, eu fui no jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro. E o jogo foi 3 horas da tarde. Eu acho que foi um dos dias mais quentes que a gente teve nesse ano até aqui. Tinham 2 paradas técnicas, uma no primeiro tempo e outra no segundo, mas mesmo assim o horário eu ainda acho muito prejudicial. E perto do horário destinado para segunda parada técnica, no segundo tempo, teve uma jogadora do Atlético Mineiro que acabou caindo desacordada no campo. Ela passou mal por causa do calor e não só caindo desacordada no campo, a demora para o atendimento médico foi muito grande. A sorte é que perto do estádio tem um hospital, então ela foi levada diretamente para lá, ela tá bem. Mas mesmo assim, isso é uma das questões pra gente poder ficar de olho e também não deixar de cobrar da CBF e tanto dos clubes também pra poder mudar essa realidade. Sim, pegando esse gancho, a gente falou do horário, que também é culpa da CBF, sim, né? Porque ela organiza a tabela, grande culpa é da CBF, mas também pega um pouco também até mesmo da parte da transmissão, né? Porque a própria Rede Globo, agora como grande detentora das transmissões, seja em Sport TV, seja até mesmo na própria Globo, como a gente vai acompanhar a partir da fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro, poderia pedir para alguns horários, né? Claro, garantindo e comprometendo na transmissão. A Júlia acabou citando que os próprios clubes podem fazer essa transmissão. E também acho que também falta, sim, um pulso mais firme dos clubes em pedir, não, as minhas jogadoras não vão jogar nesse horário, 3 horas da tarde, no Rio de Janeiro, fazendo 40 graus aqui no Luso Brasileiro. É um pouco falta de tudo. Obviamente que o futebol feminino, a gente já citou várias vezes aqui, está evoluindo nos últimos anos. Os jogadores têm boas condições em uma boa parte dos clubes, não são todos ainda, mas uma parte dos clubes já tem uma boa condição, mas ainda falta aparar essas arestas que são, vamos dizer assim, até que bem erradas até, né? Principalmente nessa questão do horário. Aproveitando o gancho que você falou dos principais clubes do Brasil no futebol feminino, citar até o seu Coringão, Biel. Opa! Que é um grande clube feminino, um dos maiores do Brasil e até mesmo do continente, falando de futebol feminino. E recentemente, né, ano passado na verdade, conseguiram, né, encher o estádio, a Neoquímica Arena, lotaram o estádio para o jogo que valia o título do Campeonato Brasileiro do ano passado contra a Ferroviária e conseguiram colocar cerca de 42 mil pessoas no estádio para assistir e acompanhar o futebol feminino, que também foi transmitido pela Globo na época e foi o maior público do futebol brasileiro feminino. Então, até pegando mais um gancho que você acabou falando, acho que não só do futebol brasileiro, como também do futebol sul-americano. Foi do continente. O recorde passa ao continente, e modéstia à parte, de fato, o trabalho da diretoria do Corinthians na questão feminina é muito bom. A gente viu muito, principalmente atuado pela Cris Grambaré, que acabou de sair do Corinthians para a seleção brasileira, assim como o Arthur Elias. A gente vai ver ainda como esse Corinthians vai se comportar. Sim, os dois principais nomes, né, de toda essa reconstrução corintiana, que passou por tetracampeonato brasileiro, 2 Supercopa do Brasil, 4 Libertadores. A gente vê como essa gestão foi muito positiva. E óbvio que essa gestão tem que servir de exemplo para todo o Brasil. A gente já vê alguns times muito mais organizados, como o próprio Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Flamengo, Ferroviária. A Ferroviária que também é um grande exemplo, né? Acho que se não existisse o Corinthians no Brasil, a Ferroviária certamente seria o principal exemplo. Com certeza, a Ferroviária atrás do Corinthians é a maior campeã do Campeonato Brasileiro Feminino. Sim, então são as duas principais potências, até puxando um pouco para os times do Sul que estão avançando, né? O Inter, o Grêmio também estão evoluindo, alguns times de Minas Gerais, o Cruzeiro foi vice-campeão da Supercopa do Brasil, né? Agora para o Corinthians, acabou de perder nesse ano de 2024 já. O Atlético Mineiro acabou de subir para a primeira divisão, já jogou até com o Fluminense, que nem a Júlia citou. E a gente vê como o futebol feminino está evoluindo e como o Corinthians precisa e pode ser sim o exemplo, o principal exemplo. A gente não sabe como o Corinthians vai andar daqui pra frente, né? São os dois principais nomes. Mas as jogadoras são muito boas. Muitas jogadoras de seleção. A Tamires, a Gabi Portillo, a Vicky Albuquerque. Todas jogadoras de muita boa qualidade, né? São de seleção brasileira. Poderiam jogar vamos dizer assim, em clubes maiores na Europa, que a Europa, de fato, é o maior mercado feminino, assim como é no masculino. E é muito bom poder ver clubes grandes investindo também no futebol feminino. Porque a paixão do torcedor ultrapassa o gênero, ultrapassa a categoria, seja até ali um sub-17, sub-20, sub-15.
a gente vê que o torcedor está presente. Obviamente que o clube tem que fazer essa divulgação, né? Tem que chamar a torcida, nisso também o Corinthians é muito bom, mas também a gente vê outros estádios já com bastante público, como é no próprio Allianz Parque do Palmeiras, no Beira-Rio do Inter, no Morumbi, até mesmo os jogos do Fluminense, que né, a Júlia falou, do Fluminense e do Flamengo, que tem uma torcida. Ainda não é uma torcida como um jogo masculino, mas tá crescendo. E puxando a sardinha mais ainda pro nosso Coringão, eu não poderia deixar de falar sobre a nossa convidada Macarena. A Macarena passou alguns anos na base do Corinthians, é campeã paulista e brasileira no Sub-17, se eu não me engano. Inclusive foi treinadora de algumas jogadoras do time principal hoje. Isso. E ela me relatou que ela ficou muito feliz de ver o quanto o futebol feminino tem evoluído aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, tendo o Corinthians como referência. Ela hoje em dia está no Cobresal do Chile, mas já tem passagem pelo Audax Italiano. Passou por mais de 2 categorias de base do Corinthians, mais de 2, né? Categorias sub-16, 17, 19, se eu não me engano, não lembro agora a hierarquia certa. Mas ela é uma referência na área. Ela é muito admirada pelos jogadores do Corinthians e hoje do time principal. Então, acho que foi um excelente nome pra gente poder trazer pro nosso podcast, que vai enriquecer mais ainda de informação e também de conteúdo. A Maca, que morou no Brasil por 7 anos, morou em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Amapá. Ela tem uma vasta carreira no futebol feminino. Hoje em dia ela tem a carteira da Conmebol Pro, então ela pode treinar seleções também de base. E, inclusive, uma grande amiga minha, então agradecer ela pela presença aqui no podcast e espero que ela possa voltar outras vezes. Sim, exatamente. Muito obrigado também, Macarena, pela grande presença. Muito obrigado pelo trabalho que fez no Corinthians, que eu continuo dando frutos até hoje. Bom, uma das principais diferenças das iniciativas no amparo do futebol feminino no Brasil e no Chile é que no Brasil, desde o ano 2014 da Copa do Mundo, teve o legado da Copa. Então, desde o ano 2015 aproximadamente, começou uma inversão na estrutura do futebol feminino muito importante. Então, se deu a importância do que é o futebol feminino. Os clubes começaram a investir muitíssimo. Os clubes começaram a fazer as coisas de uma maneira muito melhor do que se vinha fazendo, né? A CBF colocou um gás aí estrutural, de dinheiro muito, muito importante, porque funciona desse jeito, não funciona de outro jeito. Você tem que investir no futebol feminino. O futebol é investimento, não tem de outra. E a seriedade que dá os clubes e também a seriedade que dão as leis, né? O futebol feminino funciona muito com leis que amparam as garotas, as atletas, as comissões técnicas, os clubes. É muito triste, porque no Brasil desapareceram muitos clubes que eram muito tradicionais, né, com as novas leis que impõem aos clubes de camisa, né, ter seu elenco e ter seu departamento, né, de futebol feminino. Aqui no Chile os passos estão às pouquinhas também, porque a inversão é menor, o investimento é menor. Então tem custado muito, mas aqui também o futebol é regido por leis, né? O futebol feminino é regido por leis. Então, aqui saiu uma lei que obriga os clubes a contratar as suas atletas. Então, uma lei gradual, foi por 3 anos. 2023, os clubes tinham que ter os 50% do elenco com contrato. Esse ano, 2024, é uns 75%. E já no 2025 vai ser os 100%. Então, ainda a diferença é muito grande por causa de inversão. O Brasil tem uma injeção de dinheiro muito potente, que no Chile ainda está em fraldas, mas vai crescendo. Não tem como diminuir, não tem como ser menor. O negócio vai crescer e vai continuar crescendo, não tem como não, só que cada país, né, tem suas leis, tem suas funções, tem a maneira que investe, né, também. Na CBF colocaram mulheres muito potentes, muito grandes, com muita história, que conhecem o futebol feminino. Então isso é sumamente importante também para que cresça, né? Ter mulheres empoderadas e mulheres que conhecem o futebol, não qualquer pessoa, né? Mulheres que viveram e vivenciaram o futebol feminino desde muito crianças e elas sabem do que estão falando. Isso aqui ainda falta muito, essa credibilidade de quem está no cargo, de quem está no lugar certo, de quem é a cara, de quem é a cabeça. Isso falta muito ainda aqui no Chile. Bom, eu sou uma mulher muito forte, muito corajosa, valiente, como se fala em espanhol.
saí do meu país com 27 anos para ir morar no Brasil, onde fiquei quase 9 anos, onde, poxa, trabalhei em diferentes estados do Brasil, morei no Rio, em São Paulo, na Bahia, Pernambuco, em Alagoas. Então, eu acho que eu sou a que me desafio na minha profissão, em sempre querer mais, em procurar mais, em acreditar no que eu faço, no que sou boa, no que eu quero para mim, no que eu quero para meus times. Então, vou me desafiando a conquistar novas coisas. Tipo, se eu acho que eu vou fazer um projeto bom no lugar, eu vou e faço. Faço acontecer. Não sou uma pessoa muito que fico muito confortável ficando muito tempo no lugar. Eu acho que eu preciso me movimentar e preciso fazer acontecer nos lugares que precisam, sabe? Assim, tipo, eu gosto muito de me movimentar, eu gosto muito de ir para clubes, de conhecer lugares, de conhecer pessoas. Os desafios para mim são muito pessoais, muito. Você sempre vai ter dificuldades, vai ter coisas novas, vai ter desafios de pessoas. Aí cabe a você, como pessoa, como você toma e como você lidera isso, né? Como você é o líder frente a todos os desafios que te apresentam. Com certeza, não é fácil ser mulher e ser treinadora de futebol. Muitas vezes, muitas portas se fecham por ser mulher e os clubes mesmo preferem colocar homens que mesmo não têm experiência com o futebol feminino, com mulheres, com o trato, não conhecem nada, mas porque o cara é homem, ele vai estar. O que não significa que não tenha que ter homens, porque tem homens muito capacitados no futebol feminino, muitíssimo, como Arthur Elias, como Jonas, como Lucas. Tem um monte de treinadores que são, poxa, muito bons. Mas tem outras pessoas que, infelizmente, não acrescentam muito e muita mulher perde oportunidade porque tem que ficar demonstrando que é boa, que sabe fazer, que tem caráter, que tem domínio de grupo, que é uma líder. E isso acontece muito também, é um desafio muito grande, porque você às vezes fecha portas simplesmente pelo fato de ser mulher. E isso está mudando sim, mas também não. Também ainda tem aquelas dificuldades que você enfrenta simplesmente por ser mulher. Bom, a maior dificuldade, como falei na resposta anterior, eu acho que é que os clubes acreditem nas mulheres, que tem que colocar mulheres nos cargos de liderazgo, treinadoras, preparadoras físicas, treinadoras de porteiras, de goleiras, auxiliares técnicas, liderazgo, não só a kinesióloga, a fisiologista, a fisioterapeuta, a médica, a coordenadora, a supervisora, não. Tem que ter mulheres nos cargos de liderazgo mesmo no futebol feminino. Com certeza tem mulheres muito capacitadas, muito estudadas, com muitos anos de futebol, com muitos anos de campo, muito. Então essas são dificuldades que a gente ainda vê na Sudamérica, né? Na Europa é muito mais evolucionado, mas ainda também acontecem coisas, né? Então, isso é minha bandeira, tipo, de luta, de que estamos aqui, somos mulheres fortes, somos mulheres poderosas, a gente sabe do que está fazendo, sabe do que está falando, a gente é líder no que faz, por isso que a gente estudou e a gente, poxa, suou muito, comeu muito, rou muito osso, poxa, tem muita coisa que aconteceu e a gente é capacitada de fazer. Então, isso que eu vou fazendo, como falava anteriormente, de que gosto de estar em clubes diferentes, porque você vai deixando um legado, vai deixando uma marquinha, vai deixando uma coisinha. Vai lembrar de você quando você faz as coisas certas. Então, isso é sumamente importante. Minha maior motivação é ver essas garotas que querem brilhar, ver essas meninas que têm sonhos nos seus olhinhos, nas suas caras, que elas querem fazer, elas têm referentes, mulheres, elas veem as suas parceiras, as suas companheiras, as suas colegas e se representam. E isso é muito motivador e é muito importante, de crescer, de ter uma profissão do futebol feminino. É atleta de futebol, eu vou receber, eu vou ter meu salário, eu vou ter minhas coisas, eu vou ter meus direitos, não só como atletas, também como treinadoras, preparadoras físicas, enfim. É continuar na luta. É uma luta, vai ser, vai continuar. Mas como eu falei, isso aqui não tem como diminuir, não tem como acabar, não tem como apagar. Isso só vai continuar crescendo, muito mesmo. E cabe a nós, líderes que ficamos, que estamos aqui dentro do mundo do futebol, continuar fazendo acontecer. Tem diferentes maneiras, tem diferentes pessoas, né?
Eu gosto sempre de falar alto e falar positivo, porque o futebol feminino já sofremos muito, sempre ficamos com esse negócio de que o futebol de coitadismo. Eu não gosto. Eu gosto do futebol empoderado, o futebol empodera mulheres, empodera garotas. Então, essa é a minha maior motivação, continuar empoderando meninas para que se tornem atletas de futebol profissional ou treinadoras, ou parte de uma comissão técnica, ou parte de uma diretoria, parte de um clube. Então, esse futebol empoderado, forte, glorioso, que eu quero e que me motiva todos os dias para continuar no que eu faço e que eu amo, e que é minha paixão, é minha vocação, é minha profissão. Então, pra gente encerrar essa segunda parte, pra gente partir pra entrevista com a Heloísa Helena, eu vou pedir um pouco pra Júlia contar pra gente sobre as expectativas dela pra esse Brasileirão Feminino, o que ela vê nas equipes, quem que ela acha de fato que pode ser uma boa surpresa, quem que vai ser o campeão, até se ela quiser dizer pra gente, né? Porque a Júlia, de fato, é uma grande conhecedora do futebol feminino aqui, ela já comentou no Bem Aluno sobre a modalidade, que nem o Jonathan já acabou citando pra gente, e obviamente a gente trouxe pra ela agregar na nossa conversa. Então, vou deixar um espacinho, quanto tempo você quiser falar, Júlia, sobre o futebol feminino, sobre o Fluminense, sobre o que você quiser. A gente vai agradecer muito, agradecendo de novo, mais uma vez, a sua participação. Queria agradecer pelo convite, muito obrigada, meninos. Assim, eu queria começar pontuando que esse Campeonato Brasileiro vai ser o mais diferente de todos, principalmente por conta da questão do investimento da CBF, que agora o investimento desse ano vai ser de 25 milhões, diferente dos outros anos, e também por questão de transmissões. Como eu disse, já vão ter 2 transmissões por rodada no Sport TV, e os clubes também têm a liberdade de transmitir no canal no YouTube, e as fases de mata-mata vão ser transmitidas na Globo. Além disso, eu acho que o campeão não vai fugir muito do óbvio. Eu acho que um dos grandes favoritos continua sendo o Corinthians. Continuo também destacando a Ferroviária, que é muito grande dentro do futebol feminino. O Palmeiras também. O Flamengo não começou bem o Campeonato Brasileiro, perdeu todos os 3 jogos. Assim, o Flamengo é uma equipe muito forte, tem jogadores muito fortes, como por exemplo a Cristiane. Eu acho que também a comissão técnica do Flamengo é boa, mas precisa se organizar se quiser ir um pouco mais à frente no Campeonato Brasileiro. Queria destacar também os 4 times que subiram da Série A2, que foram o Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro e o América. Botafogo e Fluminense jogando pela primeira vez, o América também jogando pela primeira vez o Campeonato Brasileiro Série A. Eu acho um pouco difícil esses times avançarem para a fase de mata-mata, justamente porque nunca tinham vivido essa realidade, estão começando a viver agora. Mas eu acho que o Fluminense pode ser uma das grandes surpresas do campeonato. Assim, acho que pode me surpreender e passar para a fase de mata-mata, mas eu acho que vai fazer uma boa campanha dentro do campeonato. Também tem os times do Sul, o Inter e o Grêmio, que já têm tradição dentro do futebol feminino. Tem jogadores convocados para a seleção brasileira. Eu acho que tem grandes chances de avançar para o mata-mata também. Agora a gente entra no último bloco do programa, que vai ser um pouco diferente. A gente vai tentar mudar agora, né? Quem lembra dos episódios no ano passado, a gente tinha mais um debatezinho. Agora a gente vai tentar focar nas entrevistas. E para esse mês, que eu já disse várias vezes, falei no primeiro bloco, falei no segundo, entrevistei a grande pesquisadora e jogadora de futebol e ex-árbitra também de futebol, Heloísa Helena. Ela que foi muito gentil, sempre muito disposta, sempre querendo falar sim sobre a modalidade, sobre os desafios. Me concedeu muito humildemente essa entrevista, então um agradecimento pela Heloísa Helena, ela que faz um trabalho sensacional, um trabalho incrível agora como pesquisadora, lançou um livro que eu vou dizer após o fim da entrevista, porque ela gravou em vídeo, ela mostrou em vídeo, eu esqueci de falar na hora da entrevista o nome, mas eu vou falar aqui agora. Então fiquem aí com a entrevista com a Heloísa Helena, porque foi muito legal, um papo cheio de revelações, né, sobre os bastidores do futebol feminino na época que ela jogava, nos anos 80, e o que ela espera para o futebol feminino hoje em dia. A primeira pergunta é: qual foi a sua principal rede de apoio no começo da sua carreira como jogadora? Foi a minha irmã, e a minha mãe também me motivava bastante, né? Eu tinha os irmãos contra, né? Porque eu sou a 6ª filha de 7. Então eu tenho 3 irmãos mais velhos, e eu sempre joguei futebol com eles desde que eu aprendi a andar. Mas eles sempre eram contrariados com que eu participasse, né? Eles entendiam que mulher não podia jogar futebol. E a primeira vez que eu joguei futebol com mulheres foi na equipe do Guarani, né? E sim, minha mãe achou super interessante.
formar uma equipe de futebol de mulheres e ela apoiava e a minha irmã era minha parceira de futebol também, né? Eu era atacante e ela era lateral direita, a Lúcia. Ah, E meu interessante. pai nunca pôs nenhum tipo de objeção. É bom saber isso, né? Porque como você mesmo falou, né? Era até hoje em dia, obviamente, a gente observa muito machismo, mas com certeza nessa época que você jogou, nos anos 80 e tudo mais, era muito mais. E é interessante você dizer isso, que seu pai nunca colocou nenhum obstáculo, algo assim, né? E o irmão mais novo também não, ele era fotógrafo, e ele seguia a equipe, fez vários registros fotográficos, mas os meus irmãos mais velhos, infelizmente, não sei, hoje eu penso que eles se sentiam ameaçados, porque, modéstia à parte, eu era muito habilidosa, eles também eram, dois quase foram jogadores de futebol, mas eles acho que se sentiam ameaçados, né, e também naquela época, os meninos, eles ridicularizavam um ao outro, né? Com a história de, sua irmã joga futebol. Eles me apelidaram de menino, né? Meu apelido era moleque. E então, assim, a resistência foi dentro de casa e isso foi um pouco difícil também, né? Porque ainda que sejam irmãos, a gente passava quase que o dia todo sozinhos, porque os pais trabalhavam, minha mãe 2 períodos, meu pai 3 períodos, e eles me batiam, né? Me ameaçavam que se eu fosse jogar bola, eles me bateriam. Então foi um pouco tenso também, né, por esse aspecto, mas foi importante ter o apoio da mãe e do pai, né? Porque assim, se calar também é uma forma de se manifestar, né? Sim, verdade. Agora, pegando um pouco isso que você falou, né? Como você sofreu mais preconceito na sua carreira, né? Mais esse caso do machismo e tudo mais. Como jogador ou depois como ator, como árbitra? E como que você superou esses problemas? Olha, foram os dois. Foi sempre um eterno desafio a minha presença no ambiente do futebol, né? Porque como jogadora, a gente, quando tinha então a equipe organizada, a gente se apresentava em preliminares do futebol masculino, então com os estádios cheios, e a gente fez vários campeonatos antes de chegar nessas preliminares que ocorreram praticamente em 84. No ano de 83, a gente participou de muitos campeonatos na região de Campinas e também em São Paulo. E os jogos sempre eram em bairros periféricos ou em campos de várzea, né? E aí tinha um público que assistia que era extremamente agressivo, né? Que eu chamo de violência simbólica, porque como a gente foi uma equipe vitoriosa e a gente ganhava quase que 100% dos jogos, ganhamos, né? A gente era sempre hostilizado, e a maneira deles hostilizarem era no chamado sapatão. Então, quando a bola, sempre os campos de várzea que a gente disputava, tinha só um lado de arquibancada. Quando a gente se aproximava para bater lateral ou escanteio, próximo da torcida, aí eles insultavam mais, né, chamando de sapatão. E era tão contraditório também os insultos, porque às vezes eles diziam que o lugar de mulher era na cozinha. Se por um lado é atribuir um papel social à mulher e não reconhecê-la no espaço do campo, é também uma contradição, né? Porque ao mesmo tempo que nos tentavam ofender chamando de sapatão, dizia que eram mulheres e que tinham que estar na cozinha. E depois, como árbitra, foi bem difícil, né? Porque ainda que a Liga Campineira de Futebol tenha permitido eu e minha irmã, essa minha irmã que é mais velha, fazermos o curso de árbitra, minha irmã nunca quis atuar como árbitra, e sim como auxiliar. E eu sempre desejei arbitrar como árbitra central. E aí a informação, quando fizemos o curso, é de que, terminado e aprovado, todas as pessoas seriam reconhecidas pela Federação Paulista de Futebol como árbitros ou como auxiliares, conforme o desejo. E a minha ficha da Liga Campineira de Futebol foi para a federação e eles não autorizaram a minha inscrição como árbitra na Federação Paulista. Agora, fazendo os estudos que eu faço acadêmicos, agora não, né, desde muito tempo, a gente sabe que nos anos de 85 e 86 já tinham outras árbitras no interior, né, mas infelizmente a federação não reconheceu isso, então eu tenho como uma grande violência, né, um impedimento de eu seguir uma carreira profissional que eu almejava. Por outro lado, a liga, eu nunca percebi do diretor de futebol diferença entre eu e os meus colegas árbitros, e eu sempre era escalada, como os outros membros homens, eram sempre trios, né?
e a gente ia sempre para uma série de partidas. Eu tinha a partida em que eu era árbitra central e as outras duas, ou uma, né, que eu era auxiliar. Então, eu não percebi essa discriminação. No entanto, o fato de eu ser mulher gerou uma situação muito constrangedora na festa de final de ano do meu primeiro ano de atuação na Liga Campineira, porque ao ter apenas eu e minha irmã de mulher no ambiente, o presidente da época da Liga se achou no direito de cometer assédio, né? E eu fiquei muito irritada com esse assédio e fui um tanto quanto ríspida com ele. E imaginei que no ano seguinte eu sofreria represálias pela atitude que eu tive e por eu não ter encarado de uma forma como ele desejava o assédio, né? E aí, então, na época eu já era árbitra de futebol de salão, né? Na época era um esporte que hoje não existe mais, as pessoas comparam futebol de salão com futsal. Há algumas semelhanças, mas não é o mesmo esporte, obviamente. E eu tive, então, uma carreira bem frutífera no futebol de salão e bastante reconhecimento, com respeito, né, da parte tanto dos dirigentes quanto dos meus colegas. Então, a minha carreira de árbitra de futebol de salão foi mais longeva. E, curiosamente, eu passei pela mesma violência da instituição estadual, né, da Federação de Futebol de Salão do Estado de São Paulo, que foi solicitado a eles também, como na Federação de Futebol, a minha credencial de árbitra. E eles me mandaram uma carteirinha de mesária, não de árbitra. E eu fiquei extremamente irritada com isso. O meu dirigente da Liga Campineira de Futebol de Salão tentou interferir, mas a federação também não abriu mão de mando como árbitra a contragosto da federação, porque quem designava a atuação era a Liga, e íamos em 3 árbitros, né, para a realização de 2 ou 3 partidas em todo o interior paulista, e eu tinha garantida a minha atuação como árbitra central. Então, como eu relatei para você, eu sempre busquei vencer obstáculos e sempre fui bastante resistente às imposições ilegítimas, né, já que eu havia sido aprovada nos cursos quando elas eram impostas. E eu tive uma carreira bastante promissora no futebol de salão, particularmente da Liga Campineira de Futebol de Salão, e eu encerrei minha carreira com uma atuação bastante reconhecida e reverenciada, que foi na final de um campeonato campineiro infanto-juvenil e juvenil, se eu não me engano, que eu apitei a final, e nesse momento eu já estava grávida de 4 meses e resolvi então que era momento de eu encerrar a carreira, já que a imprensa de Campinas havia reconhecido o sucesso da minha atuação e a capacidade, né, da mulher ser árbitra de futebol ou de futsal, né? Foi mais ou menos nessa direção a matéria. Mas só complementando que a carreira de árbitro, ela se inicia sempre nos jogos mais difíceis, nas periferias, onde você não tem uma segurança tão grande, né? E eu notei que as primeiras escalações que eu tive, ou as escalações que eu tive no meu único ano de atuação como árbitra, que se eu não me engano foi em 1985 ou 86, não me lembro muito bem, na Liga Campineira de Futebol, eles me colocavam em situações de muito risco, né? Então eu via isso como uma escolha intencional para ver se eu desistia da carreira, né? E no futebol de salão, como eles não... Eu sentia que eles não faziam diferenciação, eu tinha escalações em algumas semanas em situações de maior risco e de menor risco. E eu passei por risco. O maior risco que eu passei foi inclusive no distrito que eu morava, Barão Geraldo, em que teve tentativa de agressão física, mas eu fui protegida pela parte da torcida, pelo próprio organizador do evento, e eu consegui depois finalizar a partida sem ter sido fisicamente agredida. Mas
Eu sempre fui insultada e isso resultava em punição ao atleta que me insultava, né? Porque a situação, por exemplo, de cartão vermelho era sempre inaceitável, né? Uma mulher dar um cartão vermelho para um homem. Mas eu acho que valeu a pena, eu acho que eu abri portas, né? Ainda que, Uhum. infelizmente, no Brasil raramente se resgata essa história que vocês estão resgatando. A gente realmente, eu tive outras pessoas antes de mim e a gente lutou muito em um período em que a mulher não tinha o direito de ser quem ela quiser ser e exercer o trabalho que quiser publicamente, né? Sim, principalmente nessa época mesmo, que você citou muito bem. Inclusive, até hoje em dia a gente tem algumas árbitras, né? Por exemplo, a Edna, árbitra da Federação Paulista, e a gente vê como até mesmo ela sendo profissional, apitando vários jogos importantes, o tratamento é diferente, né? Porque qualquer Sim. erro, ela acaba ficando na geladeira por muito mais tempo que um árbitro, vamos dizer, um árbitro homem que erra, às vezes até mais que ela, tem um erro até mais grave e acaba tendo uma pena bem mais branda, né? Podemos dizer assim. Sem dúvida. Isso é uma luta que a gente prossegue e com apoio de homens também. Eu acredito que um dia teremos respeito, que a gente merece o reconhecimento. Sim, sim. Agora falando um pouco mais sobre o panorama atual, né, um pouco mais puxado para dos dias atuais, é como que você enxerga o cenário do futebol feminino da seleção brasileira, com a troca de comando e com as polêmicas administrativas, né? A gente viu que na última semana a Cris Gambaré do Corinthians acabou chegando no cargo, né, de coordenador da seleção. Também teve o Arthur Elias, que fez um baita trabalho no Corinthians. Como é que você enxerga agora nesse cenário, que até pouco tempo atrás era meio conturbado, né? Até por conta da Copa do Mundo Feminino do ano passado, o Brasil acabou sendo eliminado na fase de grupos mesmo. E agora com essa troca, o que que você vê, o que você espera de melhor e como você acha que o Brasil vai se comportar a partir de diante do que estava fazendo de errado para o que pode melhorar agora, o que pode fazer de certo? Então, talvez eu frustre um pouco porque eu não acompanho tanto futebol feminino como eu deveria acompanhar, já que eu tenho esse histórico nele, né? Eu tenho muitos colegas que têm feito isso de forma bem mais assídua e presente do que eu. Mas por ter publicado um livro o ano passado sobre futebol feminino e tentado traçar a, o, a luta das mulheres para serem profissionais do futebol, dentro de campo durante todo o século XX e no começo do século XXI, né, até o ano passado, eu observo que, do ponto de vista de se cumprir a legislação brasileira da obrigatoriedade da profissionalização delas, que é uma obrigação colocada desde 98 na Lei Pelé, que só está sendo cumprida nos últimos anos, a gente avançou, né? Eu acho que ter contratado uma técnica tão relevante estrangeira também teve um momento no Brasil importante, já que quando ela é contratada, havia uma tensão muito grande entre tanto o grupo de jogadoras no Brasil como o grupo de pesquisadoras e o grupo de dirigentes que estava já atuando no futebol em dificuldades com a CBF, particularmente a CBF, aceitar o trabalho das mulheres profissionais do futebol, né, tanto na gestão como no âmbito técnico. Então, eu acredito que a participação das mulheres nos cursos da CBF, que deram a elas também o direito de serem técnicas da primeira divisão, cumpriu com o que se espera, né? Mas a gente, Sim. muito recentemente, como eu denuncio no livro, a gente tinha dentro da própria CBF dirigentes do futebol feminino que eram contrários ao avanço e ao sucesso do futebol feminino, né? E aí as seleções, a seleção principal do Brasil sofreu muito nas últimas décadas esse falso apoio dado pela CBF, né? Então, eu vi com muito bons olhos a, a entrada do novo técnico da seleção e a participação de mulheres na comissão técnica, obviamente. Agora há uma luta mais longeva das mulheres de que as mulheres trabalham nas equipes de mulheres, né? Isso pode parecer um pouco sectário, né? Mas de fato já temos
técnicas tão competentes quanto qualquer outro técnico, ou sempre tivemos, e que precisa ter o seu espaço. Eu estava bastante otimista com essa mudança na seleção, porque o futebol ele vive de resultados, né? E a última Copa não tendo tido resultado positivo que esperávamos, já era de se esperar que se troca o técnico, é sempre a técnica, no caso, né? A comissão técnica é sempre o sacrificado quando não há resultado nas nossas seleções, né? Vide o Fernando, que é um excelente técnico e acabou não sendo oficializado como técnico da seleção masculina. No entanto, eu fiquei bastante preocupada com a chave que o Brasil foi sorteado nas Olimpíadas, né? É uma chave muito difícil. Eu ainda não tenho muito claro se classificam 2 ou 3, mas se classificarem 2, eu sou muito temerária que o Brasil não consiga avançar, ainda que a gente tenha talentos na seleção brasileira que mereceria avançar na competição e quem sabe chegar a uma final. Realmente o Brasil, infelizmente, não acabou dando muito sorte no sorteio. Eu acredito que classificam 2 por grupo, eu acho que talvez mesmo, até mesmo uns terceiros colocados para poder fazer as quartas de final, né? Que, se não me engano, são 3 grupos, não é? Eu não tenho certeza se são 3 que serão classificados, eu acho que há chances grandes, mas só queria completar minha resposta, que eu me esqueci naquele momento, dizer que eu acho que a falta de títulos da seleção principal feminina, ela reflete o longo período em que a CBF e os clubes brasileiros não reconheceram o futebol como um âmbito para a participação das mulheres e não permitiu a profissionalização delas, né, que é muito recente no Brasil. Enquanto que em outros países que estão sempre na ponta disputando título, como a Alemanha, como a Espanha, como a Inglaterra, a profissionalização já é um fato há muito mais tempo do que no Brasil, né? Então, eu acho que é um processo, acho que estamos no caminho certo agora. Agora eu digo porque realmente, a partir da mudança da presidência da CBF, a contratação da técnica Pia, eu acho que houve uma mudança considerável no trato do futebol feminino dentro da CBF. A Federação Paulista já havia inovado, né, das federações que mais investiram no trabalho de gestoras competentes, tanto que elas saem, pelo menos que eu localizo 2, né, saem da Federação Paulista e vão para a CBF. Sim, muito bem observado mesmo. Agora, trazendo um pouco para uma questão um pouco mais otimista, a gente pode dizer assim, sobre o futebol feminino, quais evoluções que você enxerga na modalidade desde os tempos em que você praticava o futebol, né, na década de 80, tanto no jogo ou jogado mesmo, né, o melhoramento das condições de campo e tudo mais, quanto na sociedade, na receptividade da sociedade? Eu acho que a nossa geração foi importante no questionamento por que não temos direito de jogar, porque a gente vê a partir dos anos 2000, principalmente, né? Eu encerrei minha carreira em 84 por lesão e pelo fim do futebol feminino no Guarani e na região. E aí você vê nos anos 2000 o aumento de meninas participando não só participando dessas escolinhas, né, que elas são extremamente elitizadas, mas algumas possibilidades que existem de participação de meninas que não podem pagar em times também foi uma realidade, né, principalmente com o apoio dos familiares, né, levado pelos tios, pelos pais, e as gerações mais recentes, eu fiz uma pesquisa em 2011, se eu não me engano, com as jogadoras de futsal feminino, e elas ainda relatavam preconceitos que sofriam de familiares na iniciação delas, portanto, na década de 90, começo dos anos 2000. E hoje me parece que os relatos de violência contra as meninas que tentam jogar futebol são bem menores. O que eu tenho visto mais recentemente são muitas famílias investindo, inclusive financeiramente, na formação das jogadoras, mesmo famílias com menos condições, têm dado um jeito de levar as meninas para escolinhas que prometem encaminhá-las para o futebol profissional. Então, aquela
aquela cultura de que a ascensão social dos meninos pobres poderiam se dar pelo futebol, que de fato, né, se a gente for aprofundar, é uma ilusão, porque só 5% dos que tentam chegam a serem jogadores profissionais. Você tem agora entre as meninas, né? Você já tem várias garotas, crianças ainda, pré-adolescentes, que você conversa e elas têm o sonho de jogar futebol. E, felizmente, cada vez mais os pais apoiam e o público também prestigia, né? Então, eu vejo com otimismo. Eu acho que nesse país, né, que ainda não conseguiu ser de fato de direito democrático, uma democracia ampla, eu acho que pode sempre ter retrocesso. Então, eu não diria que o futebol de mulheres, o futebol feminino, ele está consolidado no nosso país, mas ele está muito mais avançado do que foi na minha geração. Do ponto de vista da estrutura, me preocupa bastante quando eu vejo um campeonato brasileiro com várias partidas sendo mandadas em estádios que não é o oficial daquele time, né? Então fica evidente que não há um reconhecimento para o futebol feminino, né? Eu acho que o Corinthians, já que você é corintiano, é dos clubes de exceção que a gente vê as mulheres jogando na arena. Mas isso teria que acontecer em todos os estádios, né? Porque quando eu comparo as preliminares que eu mencionei que nós fazíamos no segundo semestre, desculpa, em 83, o ano todo, e em 84, a gente fazia no próprio estádio que depois teria um jogo profissional dos homens profissionais, né? Então, nesse sentido, a gente tinha um espaço até que maior e a imprensa também era a época dos jornais impressos, né? Onde mais se veiculava o futebol feminino e eles realmente faziam matérias nesses anos 83 e 84, matérias analisando o ponto de vista técnico dos jogadores e não analisando características físicas, como foi predominante nos anos 90, nos anos 2000 e, né, recentemente com as comentadoras mulheres e com a nossa crítica, né, não só da academia, mas das próprias jornalistas e jogadoras, e isso diminuiu um pouco, né? Se a gente vê algumas matérias que eu trouxe para o livro sobre as vésperas da Copa do Mundo Feminino, ainda é indignante, estarrecedor, como que ainda a imprensa ainda divulga o futebol de mulheres a partir do estereótipo de corpo, né, e sexualizando as mulheres. Não sei se você quer que eu diga mais alguma coisa específica sobre essa sua pergunta. Eu tinha alguma coisa, mas me esqueci. Acredito que você respondeu bem, Luiz. Inclusive, quero fazer até um comentário que você comentou sobre o Corinthians, da toda a estrutura, né? As jogadoras já ter vários jogos decisivos, até a semifinal anterior na própria arena, mas às vezes também a gente percebe que falta muito a sensibilidade, a noção e o amparo da própria Confederação Brasileira de Futebol, né? Da CBF. Como a gente já viu várias jogadoras, inclusive comissão técnica, até mesmo alguns torcedores em rede social e tudo mais, reclamando dos horários até que meio irreais, né? Completamente contra a integridade das jogadoras e tudo mais, né? Porque no Brasil, pleno verão, muitos jogos eram disputados 3 horas da tarde, né? 2 horas, 3, 4 horas, que é um horário quase que de pico do sol, né? Fazendo altas temperaturas. Isso demonstra muito como a própria CBF acaba desvalorizando o produto dela, né? O Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil, mas principalmente as jogadoras, né? O ser humano, podemos dizer assim. Sim, você tem toda a razão. Inclusive, buscando como assistir esse jogo hoje, né? Eu me deparei com coisas muito complicadas. Por exemplo, você não tem um canal aberto de TV onde passa o jogo, né? É um absurdo. Daí, então você diz que as pessoas não têm interesse pelo futebol feminino, então ele não passa nas TVs abertas e quem tem interesse não pode ver. E isso na verdade, não é verdade, né? Porque você teve alto índice de audiência muito maior que jogos masculinos em várias vezes que as vezes em que as TVs abertas passaram. Eu estou dizendo isso sobre as TVs abertas porque esses horários absurdos da CBF, imagino que também tenham a ver com tentar vender o campeonato e aí você fica muito mais à mercê da grade horária, né?
mas com os canais alternativos, deveria, sem dúvida, pensar nas condições de trabalho dessas meninas serem adequadas e que a integridade física e psicológica seja assegurada, né? Você, nessa pergunta, havia comentado sobre a grande diferença da minha geração e dessa, e eu queria comentar que a gente ficava muito indignado e muito revoltado que nós não tínhamos uniforme. Os uniformes nossos eram os uniformes mais velhos doados pela equipe juvenil do clube. E hoje as meninas, as jogadoras têm um uniforme delas, um uniforme estilizado, com as necessidades de um corpo feminino, né, para que ela tenha mobilidade, e não roupas doadas pela equipe masculina, né? Isso eu acho que foi um avanço. Mas nós estamos muito distante, né? Quando você vê a faixa salarial das melhores jogadoras, feminina e masculina, mesmo das jogadoras que são menos remuneradas, e eu ainda não consegui checar se nesse Campeonato Brasileiro 100% das jogadoras estão profissionalizadas, que isso é uma exigência da Lei Pelé, mas no meu livro, a apuração que eu fiz até o ano passado, a gente não tinha 100% das jogadoras da primeira divisão do Campeonato Brasileiro profissionalizadas, né, recebendo salário com contrato de trabalho registrado. Sim, você citou um ponto muito importante mesmo, que é do salário, né? Mesmo tendo jogando, sendo as principais da modalidade, acabam recebendo bem menos que a metade do que um jogador, vamos dizer assim, de nível comum no futebol masculino. Agora, falando um pouco sobre a última pergunta, como é que você acha que o futebol feminino no Brasil pode continuar crescendo e se desenvolvendo? E quais são as suas expectativas e esperanças para o futebol feminino no nosso país? Você já respondeu um pouquinho, né? Mas se puder reforçar, vai ser... Sim, não, eu acho que tem que a CBF, a Conmebol e a FIFA tem que dar uma atenção em todo o mundo sobre os ganhos reais das jogadoras, né, e exigir equiparação com o futebol masculino. Eu penso que o estádio principal de cada clube tem que ser o palco de apresentação das jogadoras da equipe feminina dos seus clubes, e eu penso que tem que haver o compromisso do governo, já que as emissoras de TV são concessões, de que os principais campeonatos regionais e nacional seja televisionado obrigatoriamente pelas TVs abertas, e que a CBF e as federações e ligas respeitem as condições climáticas para uma melhor apropriação, para uma melhor designação do horário das partidas. Outra coisa é os clubes de nome, né, que é assim que a gente fala, os clubes de camisa, realmente absorverem as profissionais competentes que tem hoje no mercado de técnicas, preparadoras físicas, médicas, e que também agreguem às suas comissões técnicas uma psicóloga, né? E que o espaço da mulher profissional de futebol, seja na área da gestão ou seja na área técnica, ela possa estar presente em equipes masculinas e femininas. Parece contraditório, já que a gente reivindica uma maior participação feminina nas equipes femininas, mas os países em que mulheres estão presentes nas comissões técnicas masculinas é um país que já avançou nessa equiparação do gênero feminino e masculino. Sim. Verdade, bem lembrado. Inclusive, um caso que eu lembrei agora que você acabou citando é justamente dessa temporada, que é no Union Berlin da Alemanha, que teve alguns jogos comandados por uma treinadora. Ela foi treinadora interina, né? O técnico acabou sendo demitido, depois até contrataram outro técnico, mas ela comandou, sim, alguns jogos interinamente. Sim, sim. Essa dificuldade é compreensível, né? Porque a teoria que eu sigo, que é a teoria do processo civilizatório, vai dizer que o esporte foi criado por homens e para eles, e há um espaço, é o último reduto masculino de resistência da entrada da mulher nas sociedades do século 20 e 21, né? Então é um grande desafio. Gabriel, se você me permite, eu queria mostrar a capa do meu livro, porque eu fiz esse livro, é um livro que abrange mais de
120 anos sobre o futebol de mulheres, que eu fiz com o Osmar, que foi meu orientado de doutorado e é professor da UFSCar. Então, Pode mostrar, sim. Por favor, eu ia até, inclusive, falar com você agora no final, se você poderia mostrar a capa, falar o nome para o pessoal conhecer um pouco vai mais. sair, não sei se vai sair invertido aí, né? Não, E tá saindo certinho. ele está à venda em todas as plataformas aí, é fácil de pedir. A gente, Sim. então, tentou abarcar desde a origem dele ou desde a participação das mulheres na Inglaterra, né, na primeira década do século XIX, até o ano passado, 2023, trazendo as contradições e os questionamentos dessa não possibilidade de profissionalização na minha geração, nas gerações subsequentes, e a efetivação da profissionalização iniciada apenas em 2016, mais ou menos. Sim, baita livro, baita tese mesmo que vocês apresentaram aí. Com certeza essa entrevista vai sair também com corte por vídeo, né? Então vai sair lá no nosso Instagram, então o pessoal vai conseguir ver a capa aqui. Então acredito que seja isso, Heloísa. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigada para vocês pelo laboratório, sucesso no seu trabalho e do próprio laboratório, tá? Para você também. Sempre que quiser, sempre que puder, pode aparecer lá no laboratório assim, que você é sempre muito bem-vindo. Se quiser dar uma palestra no dia na UERJ sobre o futebol feminino, a gente vai agradecer muito, porque o pessoal está percebendo aqui na entrevista agora no podcast como você é uma grande conhecedora da modalidade no Brasil, já viveu isso na pele, né? Então, legal. Com certeza vai agregar bastante aí, porque a gente tem muitas mulheres no laboratório que agora estão entrando, querendo falar sobre futebol feminino também. Citando rapidamente o nome do livro da Heloísa Helena, que é o Futebol de Mulheres, a batalha de todos os campos. Ela que é pesquisadora da Unicamp, de Campinas, então se você se interessou, que está escutando, até os amigos aqui da mesa que se interessaram, quiser colocar no Google, procurar, até mesmo comprar o livro. Ela explicou na entrevista, né, vocês escutaram uma análise ao longo de todo o futebol brasileiro feminino, que passa lá da época dela, dos anos 80, até começando na Inglaterra, no final do século retrasado, né, final do século XIX, até os dias atuais aqui no futebol brasileiro. Essa pesquisa que se estendeu até 2023, e é incrível a gente ver um trabalho tão detalhado, um trabalho feito com tanto carinho, com tanto amor, né? Vamos dizer assim. E agora, eu me despeço de todos. Muito obrigado a vocês aí que estão ouvindo a gente. Se não são por vocês, a gente não tá aqui, a verdade é essa. A gente não fez nos 2 primeiros meses do ano porque estávamos de férias. A gente atrasou um pouquinho esse mês de março, porque a gente teve evento do Audiolab, tivemos outros compromissos, mas a gente apressou para sair ainda esse mês, então muito provavelmente até dia 31 vocês estão ouvindo. Até dia 31 é março, então tá valendo o episódio. E, obviamente, querendo agradecer a presença dos meus amigos, do Jonatas e do MV, agora participando sempre aqui com a gente, seja na edição, seja na programação do roteiro. O Pedro não pôde estar presente porque está um pouco complicado com aula, um pouco complicado com algumas edições aqui do Lab, mas ele vai estar editando esse episódio. E no próximo mês ele volta aqui para participar com a gente na mesa. E, obviamente, obrigado para a Júlia, grande conhecedora do futebol feminino, agregou muito na nossa conversa. Um último recado para todos aí para a gente se despedir. Queria agradecer o convite mais uma vez. E também eu acho muito importante a gente continuar falando sobre o futebol feminino, não deixar de lado. Porque o futebol feminino está começando agora a ter um investimento mais sério, ainda não é o ideal. Mas para que também não pare, que a gente só evolua e que a gente conquiste coisas muito grandes em breve. Agradecer a nossa querida audiência por ter nos ouvido até agora. Estou muito feliz de estar fazendo parte do projeto. Espero que eu possa estar aqui mais vezes com meus companheiros. Que a Juju volte mais vezes para falar com a gente, para agregar no debate. Tamo junto, gente. Obrigado. É isso que o MV falou. Uma saudade enorme estar aqui falando com vocês. Obrigado por ouvir esse podcast até o final. E nos vemos numa próxima. Um abraço, um beijo para todo mundo que ouviu a gente até agora. Até o próximo mês, gente. Um abraço, um beijo para todos que acompanharam. Muito obrigado pela audiência de sempre. E não se esqueça, quando a emoção passa, o que fica é a história.